Bom dia, igreja. Graça e paz em nome de Jesus. Para ver como Deus faz as coisas mesmo. Aumenta um pouquinho o microfone, cara. A voz do Alisson é mais potente que a minha, cara. Hoje a gente vai falar um pouco também sobre memorizar versículos e a palavra de Deus. E como nós temos de levar a mensagem daquilo que a palavra de Deus nos diz. Abra sua Bíblia, lá em Malaquias 2, nosso livro que estamos estudando esse mês. A gente vai ler do versículo 17 do capítulo 2 e o primeiro versículo do capítulo 3. Então, Malaquias 2, 17 e 3, 1. Diz assim: vocês estão cansando o Senhor com suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou ainda, onde está o Deus da justiça? Capítulo 3, versículo 1. E eis que eu envio o meu mensageiro, que preparar o caminho diante de mim. E de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Que Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã, por meio da palavra. Que Ele fale conosco juntos. Amém? Sabe que a função de mensageiro, durante a história, era uma função muito importante. O mensageiro, ele era o encarregado de representar um reino, um império, o povo, em outras localidades, ou até mesmo dentro do próprio reino, do próprio território. Uma vez que um rei, um imperador, decretava alguma lei, alguma ordem, ele enviava mensageiros, para as regiões do seu domínio, para que esse mensageiro explicasse para o povo essa nova ordem. Ou ainda, esses mensageiros tinham a função de ir para outros povos para anunciar se um reino ia entrar em guerra ou não, se ia acabar com a guerra, tentar fazer um acordo político, econômico, alguma coisa assim. A função do mensageiro era algo muito importante, porque o mensageiro era o representante daquele que o estava enviando. A função de ser mensageiro, de carregar a mensagem, era, na prática, carregar as próprias palavras do rei ou do imperador. Então, era algo de extrema importância no mundo antigo. Hoje em dia isso cai em desuso, porque a gente tem o Diário Oficial da União, que a gente lê os decretos, enfim. A gente tem o WhatsApp que manda a mensagem mais rapidamente. Mas o envio dos mensageiros e de cartas, desses mensageiros que levavam as cartas, levavam semanas, meses, muitas vezes. E era algo fundamental para o desenvolvimento de reinos e impérios ao longo da história. E hoje a gente vai entender um pouco mais em 3 personagens que estão presentes aqui nesses versículos que a gente acabou de ler. De quem é o mensageiro de Deus, quem é Deus na história e quem são os 2 mensageiros que ele vai dizer. E também um outro aspecto, qual é o papel nosso hoje como igreja diante do que a gente vai ler. Nas últimas 2 semanas, a gente falou com o pastor Horst sobre a importância do casamento debaixo das bênçãos de Deus. Isso está no capítulo 2 de Malaquias, do 10 ao 16. E uma coisa muito importante que o pastor Horst nos disse é como a aliança é algo importante dentro de um casamento. Como o acordo entre um homem e uma mulher é fundamental para que isso aconteça. E a questão é que o povo, e na verdade nem só o povo, começava já nos líderes do povo, os sacerdotes, tinham abandonado os seus casamentos e se casado com mulheres de outros povos. Que isso no Antigo Testamento era um sinal de infidelidade não só dentro do casamento,
mas principalmente a infidelidade à aliança que Deus tinha estabelecido com o povo de Israel. Isso estava acontecendo por todo o Israel, não só Israel como o reino de Judá, uma vez que aqui ainda os reinos estavam divididos. E o alerta que o profeta Malaquias está fazendo, nessa primeira parte, para os sacerdotes, o pastor Lucas nos disse isso no início do capítulo 2, no início do mês, na segunda semana, como o pecado do povo começava pelos sacerdotes, e a infidelidade a Deus começava pelos líderes, se passava para o povo e refletia também nos casamentos, porque uma coisa não vai estar separada da outra. O povo pecando significava não só adultério, mas significava adulterar aquilo que Deus tinha determinado. Isso é algo muito sério. Então a aliança, entender essa aliança que Deus estabelecia com o povo é fundamental para a gente entender não só os escritos do Antigo Testamento, mas aquilo que Jesus veio cumprir no Novo Testamento e como nós, como igreja e corpo de Cristo, estamos inseridos nisso também. Olha só como está lá no versículo 8 do capítulo 2 de Malaquias. Aqui é o profeta falando, Deus falando por meio do profeta aos sacerdotes do povo. Vocês se desviaram do caminho e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus está acusando diretamente os líderes, os sacerdotes, de não só eles estarem andando fora da aliança e fora do caminho, mas serem responsáveis por levar o povo também a se desviar do caminho. E quando a gente fala de caminho aqui, não é só a ideia de uma trilha que você tem que seguir, uma estrada correta que você tem que traçar um caminho reto. Mas tem a ver, isso a palavra no hebraico nos diz, além desse caminho correto de uma instrução, como se você quer sair do ponto A, chegar no ponto B, você tem que seguir o caminho que liga essas duas retas, essa matemática nos diz isso, mas também em como você trilha isso. A palavra caminho aqui tem um sentido profundo de comportamento, de conduta e de modo de vida. Não é só por onde se anda, mas como se anda. Deus ele estabelece não só como temos de andar, não só por onde, mas principalmente, tão importante, o como temos de andar. O verdadeiro culto a Deus que Deus está alertando o povo aqui, não é de qualquer forma. Nos versículos 10, 11, vai dizer que o povo chorava ali pelas suas ofertas, porque Deus já não estava ligando para aquilo, e como está no versículo 16, no 17, você imagina isso, você ouvir de Deus que Deus se cansou de você, porque a sua vida, o modo que você leva a sua vida, o modo que você conduz o seu comportamento, a sua casa, a sua família, os seus filhos, está cansando o Senhor, porque é um modo que não é aquilo que Deus estabelece. Com esse alerta que Deus está falando, primeiro para os sacerdotes, que vai refletir no povo, e o exemplo do casamento, tudo isso cansou o Senhor. E o cansaço de Deus aqui, ele não é algo físico como resultado de um trabalho pesado, mas é mais algo como, e quem é professor, professora sabe disso, de uma instrução que você dá e você tem que repetir essa instrução, né? A gente tem o João aqui que é técnico de futebol, de futsal, né, João? Tem que repetir, e os moleques não conseguem entender a tática e tem que repetir de novo, e aquilo cansa o coração, cansa a mente. Quem trabalha em escola, trabalha ensinando, sabe que você chega em casa esgotado mentalmente. Ou quem tem filho pequeno sabe disso também. Você tem que repetir, e faz errado. Graças a Deus que os filhos da Dona Marta, que inclusive está de aniversário hoje,
78 anos quase. Bom que os 3 filhos da dona Marta foram bem suaves de ensinar, né? Eu principalmente, o mais fácil, né, mãe? Precisava repetir. Na primeira já pegava, já sabia de tudo. Uma glória a Deus. Né? Hoje de manhã já. Né? Mas a ideia que Deus está falando é isso, irmãos. Ele está cansado do povo. Basicamente, Deus está falando, ele está cansado de ladainha. Sabe aquela coisa? De você pede desculpa, pede perdão, e não, outra oportunidade você faz a mesma coisa. Deus está falando, eu cansei de ouvir o culto vazio de vocês. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E Deus usa o exemplo do casamento justamente para mostrar para o povo que o culto errado resulta em vidas erradas. A não observância da aliança e da palavra de Deus, da forma que Deus estabelece, significa vidas não comprometidas com Deus, vidas não comprometidas com o povo e vidas não comprometidas com a sua própria família. O versículo 16 vai falar que ainda Deus odeia o divórcio justamente por isso, porque você romper com aquilo que Deus estabelece é odioso diante dos olhos de Deus, porque é Ele que estabeleceu as coisas. Ele é o Deus da aliança. Ele que importa a aliança que Ele fez com o povo. E graças a Deus por isso, porque se a aliança dependesse do povo e se dependesse de nós, ela já teria sido rompida já em Gênesis 3. Mas é Deus quem estabelece a aliança. E é Ele quem garante a continuidade. Como o profeta Jeremias vai dizer, por causa das misericórdias de Deus que são renovadas a cada manhã que não somos consumidos. A gente lê esse versículo e fica feliz por isso. A gente tem que ficar um pouco espantado, na verdade. Porque está dizendo que eu e você continuamos pecando deliberadamente, mas é Deus, pela sua infinita misericórdia, que não nos consome. Porque Ele é fiel à aliança que Ele estabeleceu. E essa aliança não acabou, irmãos. Ela foi renovada em Cristo Jesus. Ela ganhou o seu estágio final, como a gente já vai observar. Mas esse cansaço, e olha só como o pecado faz isso. O povo estava cansando a Deus com os seus pecados, mas ainda eles questionavam o porquê disso. Deus está alertando eles do erro, e ainda assim eles falam, mas... E quem é professor de escola sabe disso. Essa semana aconteceu, chamei a atenção de um aluno, e é comportamento comum, né, galera? De quando o professor chama a atenção. Eu não estava fazendo nada, era o fulaninho do lado, né? É isso que Deus está falando. Vocês estão me cansando, galera, vocês estão errados, vocês estão em pecado. E o povo pergunta, mas o porquê? Ué, a gente faz o culto, a gente dá a oferta, a gente canta, a gente chora, está a igreja cheia, o templo está bonito. Por que a gente está cansando? Porque o pecado, ele deturpa as nossas noções de certo e errado. O pecado, ele embaraça a nossa visão. E não nos deixa enxergar aquilo que é certo. Herman Bavinck, um teólogo bastante importante, ele diz assim, no seu livro A Maravilha de Deus: o pecador endurecido tem momentos em que a inquietação e a agitação o dominam. E o hipócrita sempre continua a esperar que Deus faça pouco caso das suas faltas e aceite a intenção das suas ações. É isso que o povo está fazendo aqui. Deus, não considera muito o meu pecado, não. É só um negocinho, só um pecadinho. Não tem problema, não. Essa é a primeira pergunta que o povo está fazendo. Aqueles que fazem o mal passam por bons olhos do Senhor.
Olha isso, o povo estava perguntando. Deus não se importa com o jeito que a gente vive, justamente porque Ele é Deus muito grande. Tem muitas outras preocupações para fazer. Ou como é dito hoje em dia, Deus é amor, então Ele aceita as nossas vidas de qualquer jeito. Essa pergunta, a frase que o povo está dizendo, de que os maus se passam por bons, é justamente isso. Não tem importância viver, porque o importa é que Deus é amor. Importa que Deus resgata a vida e Ele aceita a gente de qualquer jeito. Isso é verdade em partes. A primeira metade é verdade. Nós não temos nada para oferecer a Deus, a Cristo, para que sejamos salvos por Ele, para que sejamos perdoados por Ele. Então nós temos que vir de qualquer jeito até a cruz de Cristo. Mas é na cruz que nós seremos transformados, de glória em glória, até o dia de Jesus, até o dia do Senhor. Importa, e importa muito, o modo que a gente caminha. Então essa primeira pergunta, o povo está desconsiderando o pecado, achando que não tem peso. Porque é isso que o pecado faz. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4 diz assim, ó: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa é a condição daqueles que não estão em Cristo Jesus. É a condição disso, que os maus se passam por bons. Não conseguem entender e compreender a natureza do pecado, que a humanidade se encontra longe de Jesus. Mas ainda tem uma outra pergunta. Mas antes dessa pergunta, eu me perdi aqui no meu roteiro. A nossa pregação, a confusão moral que tinha no povo, se casando com gente de outros povos, ou como hoje em dia, irmãos, a confusão que existe das coisas certas e erradas, coisas que são aceitas e que não são coisas novas, irmãos. Às vezes a gente acha e abre o jornal e vê notícias na internet, enfim, de que os dias estão perdidos e que, né, o que é certo já não é mais certo, que está tudo perdido, os jovens hoje em dia, sei lá o quê. Irmãos, isso não é novidade. Isso é tão novidade quanto é agora, quanto foi há 50 anos, quanto foi há 100 anos atrás, quanto era no tempo do povo de Israel, no profeta Malaquias. É a mesma situação. O povo confundindo as coisas por não conhecerem a Deus. De novo, o alerta que o profeta faz é, primeiro, para os sacerdotes, que induzem aqueles que não conhecem para um caminho errado. E aqui fica um alerta para nós, já também, de quem e o que temos ouvido e consumido. Se não são as palavras verdadeiras do nosso Deus, não são condizentes com as Escrituras, irmãos, nós, provavelmente, estamos sendo conduzidos para caminhos errados, em que o nosso Deus não está presente, e do contrário, abomina. Temos que cuidar com as nossas vidas. Ou, às vezes, por ingenuidade e maldade, más interpretações da Escritura também conduzem a esse erro. Por isso que é fundamental conhecer. Como um mensageiro da antiguidade, ele tinha que saber aquilo que ele estava portando e entender a importância daquilo. Eu e você temos a missão de saber a importância de carregar a mensagem de Cristo. Porque eu e você, já adiantando a conclusão, somos os mensageiros hoje, como a gente falou no louvor. Nós somos os representantes de um reino que não é político, de um reino que não está interessado em dominar países, um reino que não está interessado em ser a maior economia do mundo, mas um reino que está preocupado em servir, amar
e transformar vidas, que é o reino de Deus, o reino do nosso Senhor Jesus. É a esse reino que representamos. Mas olha só o que diz 2 Coríntios 4:5. Se aqueles que se perdem estão cegos, eu e você temos essa missão. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. E a nós, grava isso, irmãos, como servo a vocês, por causa de Jesus. A nossa missão é de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. A resposta, irmãos, à confusão moral que existe nos nossos dias, não é questão política, não é ideologia política. A resposta para os problemas e males do mundo não está em um ou em outro político, não está em um ou em outro líder, está em Jesus Cristo. E eu e você, como igreja, nós não estamos aqui para dominar nada, nós estamos aqui para servir e anunciar o reino. 2 Coríntios 4:5 está falando isso. Porque pregar é servir, irmãos. Pregar o Evangelho é servir aqueles que ainda estão cegos. Mas esse serviço significa o anúncio de Cristo Jesus. Amém por isso? E a outra pergunta. Aqui a gente tem a primeira parte dessa confusão que o pecado faz, de achar, de confundir as coisas. Mas a segunda, que às vezes eu e você estamos nessa, de olhar para a realidade e falar, onde está Deus em tudo isso? Olha a pergunta que é feita. Onde está o Deus da justiça? Essa pergunta ela pode ser justamente para isso. Deus não está interessado no jeito que a gente vive, então a gente pode viver de qualquer jeito. Ou de um desespero de olhar e falar, olha só a sociedade para onde está indo. Cadê Deus em tudo isso? Você já se perguntou? Já se fez essa pergunta, irmãos? Olhar para a sociedade, para as coisas que estão acontecendo e falar, cadê Deus? Onde que Ele está nisso tudo? Por que que Ele permite tantas coisas? Por que que Ele permite tantas coisas ruins? Por que que Ele permite tantas mortes de inocentes? Por que que Ele permitiu genocídios pela história? Por que que Ele permite a deturpação das coisas corretas, as virtudes da sociedade? Por que que Ele permite lideranças ensinando coisas erradas? Por que que Ele permite tantas coisas? A gente se pergunta isso, muitas vezes. Mas muitas vezes essa pergunta é também no sentido de que, por nós já estarmos no reino de Deus, por nós conhecermos a Deus, a gente acha que, por nós mesmos, nós somos melhores. Em olhar para aqueles que estão perdidos e pensar, graças a Deus que eu não sou essa pessoa. Já pensou isso? Não vem falar que não, porque eu penso. Se só eu, então a pregação é só para mim mesmo. Graças a Deus que eu não sou de tal ideologia política. Graças a Deus que eu não me comporto, a minha orientação sexual é aquela. Graças a Deus que eu não torço para aquele time. Sei lá, a gente tenta achar em nós mesmos superioridades morais e éticas e achar que por isso nós somos bons. E às vezes a gente esquece que bom, como Jesus respondeu, é o Senhor, é Deus. Nós não somos bons, irmãos. E continuamos não sendo bons. A W. Tozer, um dos teólogos mais influentes do século XX, também ele vai dizer que nós precisamos do Evangelho todos os dias da nossa vida. Nós não somos superiores a ninguém, irmãos. Porque como o apóstolo Paulo vai dizer, ele foi resgatado, ele é o pior dos pecadores, mas ele é um pecador regenerado em Cristo Jesus. Ele não olhava para as condições éticas e morais dele e olhava para aquilo e achava como alguma coisa boa. Na verdade, ele pensava o contrário, você sabe que está lá em Filipenses. Ele achava tudo isso como perda, a fim de que ele ganhasse a Cristo Jesus. Então, eu e você, irmãos, qualquer virtude que a gente possa achar que tenhamos, sem ser em Cristo Jesus,
como Paulo, a gente tem que considerar como perda. Amém? Mas e aí? O povo está perdido, os sacerdotes estão perdidos, o culto está errado, a infidelidade reinando. E agora? E agora, o próprio Deus é a resposta. O próprio Deus se faz a resposta aqui, irmãos. A resposta desses questionamentos, dessa canseira do povo que estava em Deus, é o próprio Deus. E aqui tem uma verdade muito profunda, irmãos. Qualquer resposta para a sua dificuldade, qualquer resposta aos problemas do mundo, está em Deus, está em Cristo Jesus. Por mais idealista que isso possa parecer, por mais falta de concretude que às vezes essa frase pode ter, né, de que a resposta é Deus, mas é Ele que está falando isso. Olha como ele começa o versículo 1 do capítulo 3. Eis que eu envio. Aqui Deus, a solução para o problema do povo, da infidelidade do povo, era o próprio Deus. A solução para os problemas dos nossos dias é o próprio Deus. E a gente vai entender a nossa missão nisso. E quando Deus fala, eis que eu envio, era a ideia de um anúncio muito importante. Da mesma forma como existem pronunciamentos oficiais até hoje, como os reis da antiguidade faziam, é Deus falando, preste atenção no que eu digo. Para você ter uma ideia, essa interjeição, que no hebraico é iné, o H não fala som de, né? Riné, viu? Vê que a minha pesquisa foi mais ou menos, né? Mas ela aparece mais de 900 vezes no Antigo Testamento. De ouçam o que o Senhor tem a dizer. Isso já está lá em Gênesis 1, inclusive. Mais de 900 vezes. E aqui é Deus falando primeiramente para o povo de alertar sobre a vinda de um mensageiro e depois para alertar da vinda do mensageiro. E aqui, irmãos, se a resposta é Deus, se a solução é Deus e o que Ele diz nós temos de prestar atenção, significa que a gente tem que parar de dar atenção para vozes e sons que existem no mundo que não são a voz de Deus, que não é aquilo que a palavra nos diz, mas prestar atenção naquele que é o autor e consumador da nossa fé, o Deus Criador, o Deus Redentor de toda a existência. É a Ele que temos que ouvir, é a Ele que temos que prestar atenção. A gente canta, né, a música, né, não olha as circunstâncias. É essa a ideia, irmãos, não é olhar para o nosso contexto, para o nosso tempo de hoje e achar que está tudo perdido. Porque um spoiler, já está tudo perdido mesmo, mas já está tudo perdido faz muito tempo, irmãos. Mas não estará tudo perdido quando eu e você conseguirmos ouvir e prestar atenção à voz de Deus. Porque Cristo, lá em Colossenses, vai redimir todas as coisas. Porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas, hoje e para todo sempre. Então, uma vez que o povo prestava atenção na voz do Senhor, Ele diz sobre esse mensageiro que prepara o caminho. Esse mensageiro que prepara o caminho, irmãos, aqui, o profeta Malaquias, cerca de 400 anos antes da vinda de Cristo, foi o último dos profetas do Antigo Testamento.
E entre o profeta Malaquias e a encarnação de Jesus passam esses 4 séculos em que Deus não fala para o povo. E imagina você, né, o último dos livros do Antigo Testamento a ser escrito fala de alguém que vem e que você está esperando. E você não sabe quem é. Imagina um filme que você está assistindo, um livro que você está lendo, em que fala do protagonista e acaba o livro, acaba o filme. Aí você fica, não dá aquela, quem que é esse protagonista? Quem que vem? Quem que está vindo? O profeta Malaquias vai falar isso. No capítulo 4, a gente vai estudar mais para frente, vai falar que vai enviar o profeta Elias antes que venha o terrível dia do Senhor. E acaba o livro. Se eu fosse um judeu na época, eu ia perguntar, eu ia chacoalhar o Malaquias e falar, cara, quem que está vindo, cara? Quem que é? E Malaquias ia falar, eu também não sei, porque Deus não falou o nome, só falou para eu escrever isso. E boa sorte para a gente. E passaram 4 séculos, 400 anos, desde que aquele que viria, veio. Porque aqui são 2 mensageiros. E o primeiro deles, essa profecia está cumprida, e essa palavra não é interpretação, é o próprio Jesus Cristo, que vai dizer isso lá em Mateus 11. Mateus 11, 10. Olha aí, avança algumas páginas da sua Bíblia aí, que Malaquias e Mateus é juntinho. Jesus falando sobre João Batista aqui, irmãos. Jesus diz assim, ó: eis que aquele de quem está, este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. E aqui é legal que Jesus muda, né? Ele está falando que é o mensageiro que vem diante dele mesmo. Porque Jesus, nosso Salvador, é o próprio Deus. João Batista, profeta muito importante, alguns teólogos vão dizer que ele é o último dos profetas do Antigo Testamento. Porque ele preparou o caminho para o nosso Senhor Jesus. Ele pregava sobre o arrependimento e que o reino de Deus estava próximo e que o Messias estava chegando. Teve uma função muito importante, irmãos, na história da nossa fé. O profeta João Batista, ele foi de grande importância, o primo de Jesus, ou como ele mesmo vai se chamar, o amigo do noivo, como está lá em João 3. João 3, 28 e 30, diz assim: vocês mesmos, isso são as palavras do próprio profeta João Batista, vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Que honra desse homem, irmãos, de preparar o caminho para o início do ministério de Jesus. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Olha que lindo isso, irmãos. A alegria de estar junto do noivo e de ouvir as vozes do noivo já se cumpriu em João Batista. E olha como ele termina essa passagem no versículo 30, irmãos. Se você memorize e guarde no seu coração esse versículo. Porque o profeta João Batista, o precursor do caminho de Jesus Cristo, disse: convém ou importa que ele cresça e eu diminua. O verdadeiro mensageiro de Deus entende que ele não é maior do que aquele que o enviou. E o verdadeiro mensageiro de Deus sabe que a mensagem é comunicada por ele. João Batista entendia muito bem o que ele estava pregando, irmãos. João Batista entendia o que ele estava para fazer. E mais, ele vivia aquilo que ele pregava. Porque se o mundo está perdido, cego por causa do pecado, e a nossa pregação é serviço, em João Batista nós vemos que a pregação é vida. Pregar é viver, irmãos. Não é da boca para fora.
não é falar palavras bonitas. E aqui a gente está no culto e preparar a mensagem, irmãos, é um desafio muito grande, ainda mais para mim. Estou começando essa caminhada, porque Deus quis assim. O cuidado que a gente tem de ter com a palavra de Deus, com aquilo que a gente entende e conhece de quem Deus é, tem que ser a coisa mais preciosa da nossa vida, irmãos. Como era para João Batista. Alguém que foi preso e morto por confiar e crer que o seu primo mais novo era o Messias tão esperado. Diferentemente do que os fariseus faziam. Lá em Mateus 23, Jesus falando assim, falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, ou seja, os caras que conheciam a palavra, que conheciam as escrituras, e que a interpretavam e pregavam para o povo. Portanto, olha isso, façam e observem tudo o que eles disseram a vocês. Olha que interessante o que Jesus está falando dos fariseus. O que ele estava ensinando estava certo. Se o próprio Jesus está falando, observem, ouçam o que eles têm para dizer. Mas, como ele termina o versículo, não imitem as obras, porque eles dizem e não fazem. Porque eles dizem e não fazem. E ele continua: atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Criavam leis, estabeleciam, determinavam coisas que pode, que não pode, daquilo que Deus se agrada e daquilo que Deus não se agrada, mas eles mesmos não cumpriam aquilo que eles falavam. Eles mesmos não queriam nem saber da própria pregação deles. Eles não estavam entendendo que pregação é vida também. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios. E um tempo atrás o pastor Joel, falando das pregações de 2 Coríntios, nos explicou o que eram os filactérios. Eram fitas que o povo de Israel, os judeus, amarravam nos braços com trechos da palavra. Amarravam nos braços, na coxa, na testa. E os fariseus faziam isso e andavam para o povo, no meio do povo, falando: olha só como eu sei versículos da Bíblia decorado, olha só como eu entendo da lei, como eu sei de tudo isso que eu estou falando para vocês e tudo mais. Mas Jesus está falando, esses caras não vivem do que eles estão falando. Fujam deles. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Querem chamar a atenção. Isso não é mensageiro de Deus. Jesus vai falar que eles são mensageiros do diabo e são culpados de desviar pessoas e as pessoas serem culpadas 2 vezes mais do inferno. Porque pior do que não conhecer a verdade é você saber da verdade e não obedecê-la e não viver essa verdade. E muito mais, seguir mestres errados significa que nós jamais conheceríamos a Cristo Jesus. Por isso, irmão, se apegue ao que a palavra diz. Por isso, se apegue àquilo que pessoas que te inspiram sejam corretas e verdadeiras. Não só aqui em cima do púlpito, irmãos, mas principalmente na conduta da vida dessas pessoas. É o que o profeta Malaquias está alertando para o povo. Sacerdotes, prestem atenção no que eu estou te dizendo, é o início do capítulo 2. Jesus ainda vai falar que eles não eram só bons teólogos, esses fariseus, mas eles eram missionários dedicados. Sabe o Tiaguinho que contou para a gente que pega barco e atravessa rios lá na Bahia e vai para outras comunidades? Os fariseus eram a mesma coisa, irmãos. Atravessavam rios, enfrentavam desafios para pregar, mas uma mensagem errada e deturpada.
E aqui é a mesma coisa que os sacerdotes estavam fazendo com o povo, lá em Malaquias 2:8. Desviando o povo do caminho correto. E isso estava cansando o Senhor. Mas como então ser um verdadeiro mensageiro? É o versículo 7, Malaquias 2:7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro de quem? Do Senhor dos Exércitos, do próprio Deus. Eu e você, irmãos, temos uma responsabilidade. E aqui, não só para os líderes da igreja, para os pregadores, pastores, líderes de célula, mas você a todo momento é um mensageiro e uma mensageira do nosso Deus. Por isso importa muito conhecer a mensagem, como João Batista sabia. Porque aqui, irmãos, pregar é viver, pregar é vida. Ou como está lá em Isaías 52, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia as coisas boas, e que faz ouvir a salvação, que diz assim, ó, a gente canta esse trecho da palavra, o seu Deus reina. O seu Deus reina, irmãos. É isso que temos que anunciar. Eis os gritos dos atalaias. Os atalaias eram os vigias do povo. Eles erguem a voz e juntos gritam com alegria, porque com os seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntos exultem, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra ainda não viram a salvação do nosso Deus, mas hão de ver a salvação em Cristo Jesus. E assim virá o fim, como o próprio Jesus falou em Mateus 24. Então eu e você temos uma missão, irmãos, de como Isaías falou, de gritar e anunciar até os confins da terra a salvação do nosso Deus. Esse é o papel de um verdadeiro mensageiro. Mas ainda fala de um outro mensageiro. E pode ser que na sua versão da Bíblia esteja o anjo da aliança. Aqui na Almeida atualizada está o mensageiro da aliança. E eu acho que você já imagina quem é o mensageiro aqui. E olha só como diz o versículo. De repente, o Senhor, o soberano sobre todas as coisas, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem. Prestem atenção que ele vem. E glória a Deus porque ele já veio, irmãos. E um dia vai voltar para nos buscar. Jesus Cristo é o mensageiro da aliança. Porque ele mesmo assim o diz. Você sabe João 14,6 de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Ele é Jesus. Ele veio para inaugurar uma nova aliança. A aliança que celebraremos semana que vem na ceia. E essa aliança não significa, irmãos, uma ruptura com o Antigo Testamento, mas significa sim uma continuidade da redenção e da história de Deus. Veja lá o que está escrito em Jeremias 31 ao 33. Eis, ó a expressão de novo, eis que aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Grava isso, irmãos. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, mas no coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Em Cristo Jesus, essa aliança é cumprida. O pastor Horst nos falou isso também nas últimas 2 semanas. A música da oferta hoje foi isso. Jesus é a aliança entre nós e Deus, e entre eu e você, irmãos. Porque nós somos um povo redimido pelo sangue de Jesus. Em Hebreus 9,15 diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Toda a palavra de Deus anuncia a vinda do Messias, a vida de Cristo Jesus. E o sacrifício que ele fez cobriu e é a salvação anunciada por todos os confins da terra. Esse é o nosso Jesus Cristo, o portador da aliança, irmãos. E eu e você fazemos parte disso, pelo precioso sangue dele. Estamos juntos nessa caminhada. Mas para encerrarmos, eu e você, pertencendo a essa aliança, um dia fomos reconciliados a ele. O seu pecado foi perdoado por Cristo Jesus. E se ainda você não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, e creu que Ele o ressuscitou dentre os mortos, faça isso, porque hoje é tempo da salvação, irmãos. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Essa é a minha condição e essa é a sua condição em Cristo Jesus. Novas criaturas. Amém? Mas nós somos chamados a reconciliar, irmãos. Se fomos reconciliados, nós somos chamados a reconciliar. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não levando em conta os nossos pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Aqui Deus não é aquilo que o povo estava perguntando de Deus não se importa com os pecados. Aqui Deus não considerou os nossos pecados para que nós sejamos salvos. E eu e você somos reconciliados em Cristo para reconciliar o mundo. Porque pregar é servir, é viver e é reconciliar. Nós temos essa missão, irmãos. O amor à aliança, o amor ao nome de Cristo, ao Evangelho, é a nossa ação e a nossa prática, é a nossa bandeira, como diz uma música, revelada a nós como verdade e graça. Então, eu queria encerrar lendo Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, eu diria mais, o portador da aliança, o mensageiro do Senhor, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Cristo Jesus, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Que sejamos assim, irmãos, verdadeiros e verdadeiras mensageiros e mensageiras desse Messias que veio e que há de voltar para nos resgatar, para que passemos a eternidade junto dele. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar.